satisfação, que privilégio estar aí do seu lado mais uma vez, trazendo aqui mini pílulas do direito. É exatamente, nobres senhores, vamos que vamos ao direito à informação. Conto com a sua presença, a sua participação. Queira saber dos seus direitos? Talvez seja você, está preocupado, está aí faltando argumentos para resolver uma questão, um problema. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades pertinentes debatidas aqui. Do ponto de vista jurídico. Vamos acerca do direito do trabalho, sobre jornada de trabalho e também no mesmo assunto estaremos falando sobre FGTS. Exatamente, estamos ouvindo aí um certo murmúrio sobre o pagamento do FGTS pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, nobres senhores, acerca jornada de trabalho. Mas primeiro se inscreve aí no canal, cara. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva, fortalecendo, edificando a casa. A carta maior, chamado de mãe, chama pela mamãe constitucional. O artigo 7º, inciso 8º, fixou a jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultando a compensação de horários ou a redução de jornadas mediante acordo ou convenção coletiva. O direito do trabalho adota o critério do tempo à disposição do empregador. Portanto, mesmo que o empregado não trabalhe efetivamente, isso não prejudica a sua jornada. A CLT também fixa no artigo 58 a jornada diária em 8 horas. De acordo com o artigo 59 da CLT, é admitida a escala de revezamento que fixa a jornada na modalidade de 12 por 36 horas, por acordo individual, inscrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observados ou indenizados de intervalo para repouso e alimentação. Artigo 59A. Em exceção ao disposto dessa consolidação, é facultada às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horários de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observado o que é indenizados os intervalos para repouso e alimentação. E no parágrafo único, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalhos noturnos, quando houver, do que trata o artigo 70 e 73 dessa consolidação, mediante acordo de compensação de jornada, bancos de hora, quando o excesso de horas laborado é em um dia compensado pela correspondente diminuição em outro dia, respeitando, claro, o limite de 10 horas diárias, não sendo pago adicional de 50% a título de horas extras. Observe que, em caso de compensação de jornada, também chamado de banco de horas, celebrado por acordo individual, convenção ou acordo coletivo de trabalho, as horas suplementares laboradas não serão remuneradas. O banco de horas pode ser anual, por negociação coletiva, semestral por acordo individual ou mensal de forma tácita. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, fará o que o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Em caso de força maior, a prorrogação será limite de horas, ou seja, a jornada será estendida pelo número de horas necessárias, independente ou que de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, sempre remunerando o empregador as horas suplementares com um adicional, claro, de no mínimo 50%. É o que está regido no artigo 61 no caput, parágrafo 1º e 2º da CLT.
consolidação das leis trabalhistas. Você quer receber o seu dinheirinho? Vamos ao que interessa, senhores, falarmos acerca do FGTS, exatamente o Fundo de Garantia. Muito bom saber que você está interessado no seu dinheirinho, o seu dinheirinho que está sendo depositado aí no seu fundo de garantia. Estamos ouvindo aí nos noticiários, estamos ouvindo aí acerca do pagamento no fundo de garantia, que será de R$500 por conta. Por conta de quem? São beneficiários do fundo de garantia, no tempo de serviço, os trabalhadores regidos pela CLT, os trabalhadores avulsos, os trabalhadores rurais, os trabalhadores temporários, a mãe social e os empregados domésticos. O empregado aprendiz também é beneficiário do fundo de garantia, sendo a alíquota dos depósitos mensais reduzida para 2% da remuneração mensal para o menor. Não são beneficiários do regime do FGTS o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o servidor público ou militar. Entretanto, o artigo 15 da Lei 8.036 de 90 fixou a obrigação patronal de depositar o que na conta vinculada do empregado mensalmente até o dia 7 de cada mês, sem ônus para o obreiro, 8% da remuneração percebida pelo trabalhador, inclusive sobre a gratificação natalina. Entretanto, ocorrendo rescisão de contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referente ao mês da rescisão e imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido sem prejuízo das cominações legais. Nas hipóteses de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador no FGTS a importância de 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizado monetariamente e acrescidos os respectivos juros. Em caso de culpa recíproca, a indenização devida será reduzida pela metade, ou seja, será 20% dos depósitos realizados na conta vinculada do obreiro durante o período do pacto laboral. Da rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, sem justa causa ou sem culpa recíproca, são devidas as indenizações de 40% e 20%, respectivamente, dos depósitos efetuados na conta vinculada do obreiro, sem prejuízo. Estabeleceu ainda as hipóteses de movimentação do saldo existente na conta vinculada do trabalhador, despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca de força maior, sendo o levantamento restrito aos depósitos efetuados em decorrência do último contrato de trabalho rompido, acrescido de juros e correção monetária, deduzidos o saque, a extinção total da empresa, fechamento de qualquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão da parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato nas condições, ainda o falecimento do empregador individual, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho comprovada por declaração escrita da empresa, suplida quando for o caso por decisão judicial transitada em julgado, sendo o levantamento restrito aos depósitos efetuados em antecedência do último contrato de trabalho rompido, acrescido de juros e correção monetária. Entretanto, senhor, percebe também quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos a partir de 1º de junho de 1990, fora dos regimes do FGTS, podendo o saque, nesse caso, ser efetuado a partir do mês do aniversário do titular, a extinção normal do contrato a termo, inclusive os trabalhadores temporários regidos pela Lei 6.019 de 74, a suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, comprovado por declaração do sindicato representativo de categoria profissional.
de acordo com o artigo 484 da CLT, havendo a extinção do contrato por acordo entre empregado e empregador, permite-se a movimentação da conta corrente vinculada ao trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos no inciso 1 da Lei 8.036 de 1990, limitado que é 80% do valor depositado. Um grande abraço, um F de fortalecimento para todos vocês. Obrigado pela sua vinda. E também vale destacar que o STJ editou em junho de 2008 a súmula 349, estabelecendo que compete à Justiça Federal e aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Estão aqui abordados alguns temas esquematizados para que você possa acompanhar em fila, em ritmo. Um grande abraço para todos vocês.